A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, e vamos ler daqui apenas 2 versículos, 12 e 13. Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós rogamos a Ti que pelas misericórdias do Teu Filho amado Jesus, o Senhor venha falar no nosso coração de uma maneira especial. O Senhor venha alertar e instruir o seu povo nessa tarde de um modo muito, muito especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nesses dias a gente tem meditado acerca dos assuntos escatológicos, das coisas que estão por vir. E esse capítulo aqui do Evangelho de Mateus traz palavras de advertência do Senhor Jesus que nos fazem tremer nas bases. O presente contexto no qual estes versículos que nós acabamos de ler estão inseridos trata do princípio das dores. Se o princípio das dores é desse jeito, misericórdia. Esse é um tempo de grande aflição, especialmente para o povo escolhido. Tempo que antecede a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E é perceptível os sinais que nós estamos vendo aí, todos os dias. Inegavelmente estamos vivendo os dias escatológicos anunciados lá atrás pelo Senhor e por tantos outros servos dele que falaram a respeito da mesma coisa. E hoje é um dia onde nós celebramos a ceia do Senhor, esse sermão dramatizado, onde nós nos lembramos do Senhor até que Ele venha. Então é um tempo para que a gente pare e reflita acerca de tudo que está acontecendo à nossa volta. Os sinais são muitos e são visíveis. E nós precisamos, mais do que nunca, estar atentos, vigilantes, para não sermos apanhados de surpresa. Somos a todo instante instados pelo Senhor a vigilância e a oração constante. Eu não sei se vocês percebem isso, mas parece que tudo concorre para que a gente desista. São tantas as coisas, são tantos os acontecimentos que só a misericórdia do Senhor. Mas basta que a gente tenha um pouco de sensibilidade espiritual para perceber aquilo que for anunciado há tanto tempo pelo Senhor e pelos seus santos discípulos. Os versículos que nós lemos no início, eu vou ler inclusive na linguagem da NVI, que diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Preste atenção. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que coisa interessante isso aqui. Os versículos
apontam para um sinal incontestável da segunda vinda do Senhor, a sua causa e consequência para aqueles que permanecerem firmes, perseverantes, apesar de todos os percalços, apesar de todos os pesares. Primeiro, a causa desse sinal que vai acontecer, o aumento da maldade. Devido ao aumento da maldade, aí vem o sinal: o amor de muitos esfriará no meio dos que se dizem cristãos. Normalmente, quando a gente lê esse texto, a gente diz: olha, o amor de muitos esfriou, o amor do mundo esfriou. O texto não está falando do amor do mundo. E aí a gente continua. Qual a consequência? Para os que perseverarem, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, deixassem que o Espírito de Deus ministrasse ao seu coração de um modo especial. Meditemos um pouco sobre alguns pontos dessa questão. Primeiro, o aumento da maldade fará com que o amor de muitos no meio do povo de Deus, o amor para com Deus, não é o amor da solidariedade, da caridade, é o amor para com Deus. Esse amor esfria. E isso levará muitos, preste atenção, a desistir da caminhada. E esse é um sinal visível que a vinda do Senhor se avizinha. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E eu achei muito interessante porque hoje, de uma maneira muito especial, o Senhor fez com que essa verdade saltasse aos meus olhos. Que o amor do mundo já gelou há muito tempo, a gente já sabe. O amor das pessoas umas para com as outras. E aí eu repito, não é desse amor que o texto está falando. É do amor daqueles que se dizem de Deus por Deus. E aí a gente para e diz assim: então salvação se perde? De modo nenhum. Todo aquele que foi verdadeiramente escolhido por Deus perseverará até o fim. A perseverança dos santos é um dos sinais visíveis que acompanha os verdadeiramente eleitos de Deus, escolhidos de Deus. Segundo lugar, as provas da vida pelas quais passamos são filtros santos da parte de Deus para a nossa fé e para o amor que temos para com o nosso Senhor e Salvador. E nunca foi tão importante nós nos pendurarmos nas promessas de Deus, nós buscarmos a presença do Senhor a todo momento. Senhor, me segura, Senhor, me sustenta, Senhor, me fortalece, Senhor, me renova as forças, porque muitas vezes todas essas coisas que estão à nossa volta, elas nos exaurem, elas nos tiram o fôlego, nos tiram o chão. Quantos acontecimentos, quantas coisas pelas quais temos passado nesse tempo de espera, muitas vezes longo, para que uma bênção venha para nós, para que uma situação se resolva, para que algo aconteça, né? E muitos de nós estamos cansados e sobrecarregados. Aí é quando nós precisamos urgentemente correr para os largos braços de Jesus e ali nos aquietar. Tem coisas que nós não podemos resolver, tem situações que fogem ao nosso controle, e nós precisamos aprender ou reaprender a confiar
confiar inteiramente na graça de Deus. Hoje eu recebi um livro, ontem na verdade, um livro lindo, que falava a respeito dessa alegria soberana, que é a graça de Deus em nós. Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. Nós não vamos poder resolver todas as questões, nós não vamos poder nos livrar de todos os sofrimentos, mas a graça viva de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele atravessará esses momentos conosco. A irmã me disse hoje que eu tivesse cuidado para não derreter, porque eu tenho chorado muito nesses tempos. Como não chorar? Tem coisas que você tem que derramar na presença de Deus. Você tem que colocar determinadas coisas para fora, não para as pessoas, não encher os ouvidos de um e de outro. Não, a gente tem que ir para o colo quente de papai. É ali que a gente derrama o nosso coração, é ali que nós buscamos essa presença gloriosa. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim: eu tenho vontade de desistir de tudo. E essas que dizem isso são exatamente aquelas que nunca desistem. Porque quando elas exteriorizam, elas confessam, elas dizem: Senhor, está difícil para mim, eu não estou conseguindo seguir em frente, eu preciso que o Senhor me sustente, o Senhor entra com a providência. E aí a graça sustenta, a graça fortalece, e a graça firma os nossos passos, sobretudo naquelas horas em que nós dizemos assim: Senhor, eu não vou aguentar isso, eu não tenho como aguentar isso. E se você parar para pensar, nenhum de nós tem. Só o Senhor, com a sua mão direita fiel, colocada debaixo de nós, como gosta de repetir a nossa irmã Edna, por baixo de nós estão os braços eternos. Terceiro lugar, quando ouvimos dizer que o amor esfriou dos corações, sempre imaginamos que é o amor das pessoas do mundo, mas o versículo não fala disso. Eu repito mais uma vez o que já fora dito lá atrás, no primeiro parágrafo. A maldade do mundo aumentou, sim, e por causa disso o amor de muitos que se dizem cristãos esfriou, o amor para com Deus. Eu ouço muitas vezes dentro dos guetos cristãos as pessoas questionando: por que Deus permitiu isso? Quanta violência, quantos assassinatos, quantas coisas pesadas nós temos assistido nos nossos dias. É como se os dias, o que acontecia nos dias de Noé, que era uma violência exacerbada, junto com a promiscuidade absurda dos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra, tivessem feito uma parceria mortal, maligna. E às vezes a gente diz assim: meu Deus, por que aquele filho daquela crente, aquela mulher de oração, por que o Senhor permitiu isso com o filho, com a filha daquele pastor? Por que o Senhor permitiu isso com essas pessoas que estão dentro da igreja, são tão consagradas? Nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos a passar por determinados estreitos que só a misericórdia de Jesus. Isso é fácil? Não é fácil para nenhum de nós. Mas nós não podemos duvidar da soberania do nosso Deus. Nós não podemos declinar da nossa fé. Nós não podemos voltar atrás, porque aqueles que se voltam para trás não são dignos do Senhor. Em quarto lugar, esse amor esfriará por achar que Deus não ouve os clamores. Por isso a necessidade de perseverança para continuar a difícil e apertada estrada da confiança absoluta. Ser crente não é fácil. Outro dia eu ouvi um pensador cristão dizer uma coisa muito interessante: se você quer um caminho religioso que lhe deixe confortável, não é o cristianismo. O caminho é estreito, apertado,
A porta continua estreitíssima e não passou por reforma. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Apesar de todos os pesares. O Senhor não prometeu a nenhum de nós uma vida fácil. O Senhor prometeu presença. Ele disse: eis que estarei convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. E é essa presença que fortalece. É essa presença continuamente em oração ali na presença de Deus, buscando o Senhor em todo momento. Às vezes a gente sai pela rua falando só. Quem tá do lado diz: aquela tá doida, né? Falando só. Mas a gente não está falando só, a gente está falando com o papai. A gente está falando com o nosso Senhor. Se você sai dirigindo, você chama Jesus para sentar do seu lado. Você vai seguindo com Ele na estrada, no caminho. À medida que você anda no caminho, à medida que você entra na sua casa, faz seus afazeres, você se deita, você chama Jesus: fica aqui comigo. Eu gosto demais daquele texto dos discípulos a caminho de Emaús. Desolados, desconsolados. Jesus acabara de morrer. E eles ainda não tinham notícia da ressurreição, embora soubessem que a ressurreição aconteceria, mas eu acho que para eles aquilo era um sonho, era um devaneio. E eles seguem numa rota de fuga para a aldeia de Emaús, de Jerusalém para Emaús. E começam a conversar e começam a falar a respeito de todos os acontecimentos daqueles dias. E Jesus vem e se coloca no meio deles. E eu gosto demais desse texto. Vou chorar não, eu espero que não. E ele diz assim: de que falais à medida que caminhais? E um se levanta, segundo a tradição, era o próprio tio de Jesus, segundo a carne. E ele diz assim: é possível, só tu que viesse de Jerusalém não sabes os últimos acontecimentos? Ele disse: quais? Aqueles discípulos estavam atrasados. Jesus ressurreto estava no meio deles. E quando chega num determinado momento, ele começa a discorrer sobre as Escrituras e tudo que as Escrituras falaram acerca dele próprio. E o coração daqueles discípulos começa a arder. E num determinado momento do caminho, Jesus faz menção de seguir. E aí ele diz: fica conosco, é tarde e o dia já declina. O dia tem declinado para muitos de nós. E nunca foi tão necessário que a gente faça esse rogo a Jesus: fica comigo, fica conosco, o dia já declina. A perseverança dos santos, ela é real. Os santos de Deus, os eleitos de Deus, eles perseveram. E nunca foi tão necessário a gente buscar essa presença gloriosa. O autor de Hebreus, capítulo 3, versículo 14, ele diz o seguinte: pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Você já viu crente novo como é? Crente novo é saltitante. Crente novo, ele é cheio de alegria, e nós precisamos restaurar a alegria do primeiro amor, a alegria dos primeiros tempos. Está difícil para todos nós. Mas nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele venha e que Ele nos encha, e os espaços todos sejam enchidos por Ele. Que Ele sopre sobre nós um sopro novo, em nome de Jesus. O que tudo isso nos leva a constatar? Em primeiro lugar,
Carecemos da graça sustentadora, firmadora e fortalecedora, nos conduzindo em todo o tempo para que não sejamos desqualificados. Tudo concorre para que desistamos. Na verdade, não é fácil perseverar, especialmente quando a carne começa a gemer e desejamos fugir do sofrimento. Todos nós desejamos fugir do sofrimento. E a gente não está aqui fazendo uma apologia ao sofrimento. O sofrimento é ruim, dói. Mas muitas vezes o Senhor usa esse sofrimento para que a gente cresça na graça e no conhecimento de Deus. Segundo lugar, o texto citado afirma que aquele que perseverar até o fim, apesar de todos os pesares, será salvo. Percorrer os estreitos da vida tem levado muitos ao desânimo e à desistência. Contudo, fomos convocados para correr com perseverança a carreira da fé, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E por último, perseveremos. Ele é tanto guia da jornada quanto o destino eterno. Sigamos e prossigamos em conhecê-lo a cada dia, em nome de Jesus. Amém?